Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um negócio bem legal de função, que é uma função definida por mais de uma lei, que muita gente tem dificuldade. Bora fazer um exemplo? Você vai enfrentar várias dessas, mas várias nos vestibulares, concursos, em questões de modelagem matemática de um problema do dia a dia que acaba gerando uma função que é definida por mais de uma lei. Então é muito importante você entender como é que funciona isso. Vamos pegar essas duas e vamos dar uma lidinha rápida. Sua função f de x, ela vai ser igual a 2x mais 1 ou vai ser igual a 4 menos 3x. Você vai usar a regra de cima ou a regra de baixo. Quando é que eu uso a de cima? Você vai usar de cima quando o quê? Quando o x for positivo, for maior que zero. E vai usar de baixo quando o x for um número menor ou igual a zero. Ah, eu quero calcular f de 5. Bom, a pergunta é 5 é positivo ou negativo? Ah, é positivo, então coloca 5 aqui. Ah, eu quero calcular f de menos 4. Pô, menos 4 é positivo ou negativo? Negativo, você vai usar a regra de baixo. Quero calcular f de 0. 0 é positivo ou negativo? Nenhum dos dois. Só porque 0 se enquadra aqui, né? Porque x é menor ou igual a 0. Tranquilo? Essa de baixo é um pouquinho mais interessante e é justamente a questão que eu escolhi para fazer com você. Olha que legal. Te dei a função, falo que ela é uma função real de variável real. Espero que você lembre, né? Uma função real, ou seja, o y é real, de variável real, ou seja, o domínio é real. Então é uma função que vai dos reais para os reais, domínio todo real contra o domínio todo real, ou seja, não há nenhum tipo de restrição para x e para y. Legal? Te dou a lei de formação, que deve ser olhada com carinho, e peço o valor dessa expressão. Já vamos bater um papo aqui. Sua f de x, ou seja, seu y, né? Ele vai ser igual a 3x menos 2 quando? Quando x pertencer a quê? Lembra quem é quê? Que é o conjunto dos números racionais. Vamos lembrar quem são os racionais? Racionais, ele é composto por todos os números inteiros, qualquer número inteiro é racional, todo número decimal, número com vírgula finito é racional e todas as dízimas periódicas, tranquilo? Mas a definição oficial qual é? Um número será racional quando ele for o resultado de uma fração de inteiros. Todo número que resulta de uma fração de inteiros, ele é um número racional, tranquilo? E o que é R menos Q? É um número que é real e não é racional. E aquilo que não é racional é o quê? Irracional. Quem são os irracionais? Muito fácil, as dízimas não periódicas. Número com vírgula que tem infinitas casas decimais, mas que não se repetem. Tranquilo? Muito bem, dado isso, nós vamos calcular. Hora de resolver a nossa questão. Muito bem, vamos começar? Quero f de 2/3. Como é que eu calculo f de 2/3? O lógico qual é? Esse 2/3, ele está ocupando o lugar do seu x. Então ele tem que ser colocado no lugar de x, ou em cima ou embaixo. Como é que você decide? Sempre olhando o condicional do final. Esse x você está pegando, ele é um número racional ou irracional? Você já deve ter respondido que ele é um número o quê? Racional. Por que ele é racional? Porque é uma fração de inteiros. Então é claro que eu vou colocar na regra de cima. Eu vou substituir esse 2/3 aqui no lugar do x. Vai ficar 3 vezes o 2/3 menos 2. Cancelaremos 3 com 3, concorda comigo? Vai ficar 2 menos 2, que vai dar exatamente 0. Já matamos essa primeira parte. Ele vai desse 15 aqui na frente. Deixa o 15 ali. Você está calculando esse valor, depois você multiplica por 15. Legal? Hora de calcular f de 0. De repente você pode até ficar assim com um pouquinho de medo, né? Ah, 0 é racional ou irracional? Mas é fácil, né? Você consegue escrever o 0 como uma fração de inteiros? Sim, né? 0 sobre 5 dá 0. 0 sobre 7 dá 0. São dois números inteiros cujo quociente deu 0, então 0 é um número racional. Se 0 é racional, regra de cima de novo, né? Coloca 0 no lugar do x, vai ficar 3 vezes 0 menos 2, que vai dar, claro, menos 2 na nossa continha. Para fechar, nós vamos calcular f de raiz quadrada de 3. Bom, raiz quadrada de 3, se você calcular, não dá um número inteiro, concorda comigo? E todo radical que a resposta não der em um número inteiro, ele vai acabar aí gerando, né, um número com vírgula. E se for um número com vírgula com infinitas casas decimais, vamos assim chamar, certo? E não periódicas, então eu tenho um número o que aí? Irracional. No caso, raiz de 3 é um desses números, né? Se você calcular a raiz de 3, vai dar um número decimal, um número com vírgula, com infinitas casas decimais, sem repetição. Ele é uma dízima não periódica, é um número irracional. Se é um número irracional, regra de baixo. Então, no lugar desse x, eu vou colocar a raiz de 3. Vai ficar a raiz de 3 ao quadrado mais 5. Isso daqui é a minha continha. Tranquilo? Raiz de 3 ao quadrado, você faz conta depois. Vai dar raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Então essa raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar exatamente 3, com mais 5 deu 8, e aí nós matamos a nossa questão. Por quê? Porque nós temos tudo o que precisávamos.
Temos f de 2/3, f de 0, f de raiz de 3 para substituir aqui, né? Você já entendeu que essa composição de cores é só para te mostrar o que você vai fazer para finalizar a nossa questão. Vamos lá então? Para finalizar, começamos. Quem é f de 2/3? Deu 0. Substituímos 0 aqui. F de 0, menos 2, eis o menos 2. E f de raiz de 3 deu 8, colocamos o 8 aqui. Um pouquinho de matemática básica, menos 2, aqui deu menos 16, resposta menos 18 e finalizamos a questão. Tranquilo? Espero que você tenha curtido e entendido claramente como é que você trabalha com a função que é definida por mais de uma lei. Valeu!